Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Correia, eu sou repórter aqui na Exame e a gente está aqui para te trazer um resumo de quais foram as principais notícias e os principais acontecimentos do Brasil e no mundo no Exame Agora. E nessa quinta-feira a gente vai falar sobre as cenas de guerra que tomaram o Congresso dos Estados Unidos na noite de quarta-feira e na madrugada dessa quinta. Também tem novas notícias sobre a eficácia da vacina Coronavac, que finalmente foi divulgada. E é claro que a gente fala também como tudo isso influenciou o mercado financeiro nessa quinta. O Congresso dos Estados Unidos foi palco de cenas de guerra na noite da quarta-feira e na madrugada dessa quinta-feira. Mas o que aconteceu? Acontece que os parlamentares eles tinham se reunido para poder fazer a contagem dos votos do colégio eleitoral e confirmar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições americanas. Esse é um processo comum que acontece em qualquer eleição e que é uma etapa necessária e é a etapa final para o presidente eleito poder tomar posse do cargo. Acontece que nessa sessão as coisas tomaram um rumo um pouco diferente e inesperados quando vários manifestantes a favor do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, que é o lugar do Congresso norte-americano onde estava acontecendo essa votação. Os parlamentares precisaram fechar a sessão por várias horas, essa contagem dos votos só voltou muito tempo depois e por isso que ela se adentrou na madrugada, tendo o resultado ali quase no amanhecer do dia. Só que a questão principal é que durante essa invasão, durante esse ataque, 4 pessoas morreram e 14 policiais ficaram feridos. Geralmente, essa sessão ela é uma sessão mais de confirmação simbólica da vitória do presidente, porque esse resultado ele já é garantido pelos estados americanos previamente. Mas acontece que nessa sessão em específica, na eleição atual, já era esperado que essa sessão fosse um pouco mais demorada, que essa confirmação de votos fosse um pouco mais turbulenta. Porque já se esperava que os parlamentares republicanos criassem ali alguns empecilhos para reconhecer a vitória de Joe Biden e questionasse se ele ganhou mesmo em alguns estados. Acontece que depois de toda essa confusão, das mortes e do ataque, até os parlamentares republicanos aprovaram a vitória de Biden sem criar maiores obstáculos. E no meio de tudo isso, o Twitter ainda bloqueou a conta do presidente Donald Trump, que estava fazendo publicações apoiando o ato lá de invasão no Congresso e criando teorias da conspiração sobre o resultado das eleições. Ainda depois disso, também o Facebook e o Instagram informaram que vão banir a conta do presidente norte-americano, pelo menos até o fim do mandato dele, que ainda dura 13 dias. O Trump continua com a teoria, continua falando sobre fraude nas eleições norte-americanas, mas ainda também sem apresentar nenhuma prova. Só que depois de tudo isso, depois do atentado ao Congresso norte-americano, o presidente republicano informou que vai fazer uma transição pacífica de governo no dia 20 de janeiro, que é para quando está marcada a posse do democrata Joe Biden. A Coronavac apresentou uma eficácia de 78% nos testes feitos aqui no Brasil. Essa informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo governo do estado de São Paulo depois de 2 adiamentos. A vacina contra a Covid-19 foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. E com esse resultado sobre a eficácia da vacina, o governo do estado de São Paulo informou que o Instituto Butantan já pediu a liberação para a Anvisa do uso emergencial do imunizante. Mas a agência reguladora ainda não confirmou esse recebimento e disse que recebeu apenas um pedido de pré-submissão do imunizante. Essa etapa de aprovação pela Anvisa é a etapa final para que a vacina possa ser usada na população. E a imunização, pelo menos no estado de São Paulo, está prevista para começar no dia 25 de janeiro. Bom, e ainda falando sobre o coronavírus, por quanto tempo uma pessoa fica imune depois que ela contraiu a doença? Essa é uma pergunta que ainda não tem um consenso no meio da ciência, mas um estudo recente apontou que a imunidade pode ser mais duradoura do que a gente estava imaginando. Segundo os cientistas, as pessoas que contraíram a Covid-19 criam uma imunidade robusta que pode durar de 8 meses até vários anos. Esse estudo ele vai contra um outro que também saiu recentemente que apontava que a imunidade não era tão duradoura assim. Vale a gente lembrar que pelo coronavírus ser um vírus novo, uma doença nova,
vários estudos estão em andamento, em desenvolvimento, para tentar descobrir as características desse vírus. E é normal que algumas pesquisas sejam contraditórias umas às outras, ou também que essas conclusões mudem rapidamente. Bom, e pra gente fechar o exame agora dessa quinta-feira, no meio de tudo isso, de invasão no Congresso norte-americano, de notícias novas sobre vacina contra o coronavírus aqui no Brasil, o Ibovespa disparou nessa quinta, ultrapassou os 121 mil pontos e bateu a máxima histórica pela segunda vez nessa semana. A alta da Bolsa Brasileira segue os mercados financeiros internacionais, que têm avançado depois da declaração do presidente Donald Trump de que vai fazer uma transição tranquila no dia 20 de janeiro, quando está marcada a posse do democrata Joe Biden. Gente, esse foi o exame agora dessa quinta-feira, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like, compartilha o vídeo para ajudar aquelas pessoas que você sabe que não tiveram tempo de acompanhar as notícias durante o dia. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e acompanhem o conteúdo da Exame todos os dias. Eu vejo vocês amanhã. Um abraço!